A oração do cerco de Jericó. Esta oração deverá ser feita por 40 dias consecutivos. A oração do cerco de Jericó é a forma simplificada da oração e pode ser rezada por qualquer pessoa. O ideal é que seja feita durante os 40 dias seguidos, seja em casa ou diante do Santíssimo Sacramento, para reparar todos os dias em oração aos quais Josué se dedicou para desmoronar as muralhas de Jericó. Vamos iniciar esta oração do cerco de Jericó professando a fé cristã. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Revista-se com a armadura de Deus, veste espirituais de Éfeso, capítulo 6, versículos do 10 ao 18. Vamos ler. Revisto-me da armadura de Deus para resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que tenho de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomo a armadura de Deus para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento no meu dever cristão. Permaneço alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Embraço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações e súplicas, e oro em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual eu persevero com intensa vigilância de súplicas por todos os cristãos. Vamos assumir a sua autoridade espiritual e vamos derrubar as fortalezas da mente que impõem condição racional aos planos de Deus. 2 Coríntios, capítulos 10, do versículo 3 ao 7. Vamos ler. Porque ainda que eu viva na carne, não milito segundo a carne. Não são carnais as armas com que eu luto. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Na qualidade de filho e de filha do Senhor, batizados na sua igreja, eu aniquilo todo o raciocínio de orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Cativo todos os pensamentos e os reduzo à obediência de Jesus Cristo. Agora, irmãos e irmãs, vamos recitar o Salmo 90. A Ave Maria. Reforce a sua fé, reassuma a sua característica de filho e filha de Deus e deixe-se envolver pela presença do Senhor. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, dize ao Senhor:
Sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em quem eu confio? Ele é quem livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas plumas, sobre as suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escudo de proteção, e eu não temerei os temores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, e nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Porém verei claramente e contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o meu refúgio. Escolhi por asilo o Altíssimo. Nenhum mal me atingirá e nenhum flagelo chegará à minha vida, porque os seus anjos ele mandou que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarei, calçarei aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu te livrarei, protegerei, pois conheces o meu nome. Quando você me invocar, eu atenderei na sua tribulação. Estarei sempre ao seu lado, hei de livrá-lo e o cobrirei de glórias. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Amém, Senhor. Ao sentir-se cheio do Espírito Santo como Nossa Senhora, no momento da concepção, vamos cantar todos juntos o Magnífica, que está em Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a mim. Diga o seu nome. A sua serva, o seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Vamos ficar agora em pé entre batalha espiritual. Oremos. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Vamos invocar a presença do Senhor para combater ao nosso lado, lembrando de que Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Vamos recitar agora o Salmo 34, o versículo do 1 ao 9. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei os meus inimigos. Empunhai o brodel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro. Brande a lança e sustentai os meus perseguidores. Dizei à minha alma: eu sou a tua salvação. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Vamos agora recorrer a Deus, para que sejam definitivamente destruídas todas as muralhas da sua vida. Enquanto eu for recitando a oração, vá colocando todos os empecilhos da sua vida,
todas as dificuldades. Vai dizendo ao Senhor quais são as muralhas na sua vida que precisam ser derrubadas. Qual é o seu milagre? Ó Senhor Jesus, eu peço-lhe humildemente que venha em auxílio da minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajude-me neste momento de angústia e de provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre a minha vontade, desejo e inteligência, e que através do Espírito Santo derrube agora todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã. Que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria sejam derrubadas neste momento as muralhas de pragas, as muralhas de maldição que foram proferidas por meus antepassados e por aquele que de algum modo possui autoridade espiritual sobre mim. Derruba, Senhor, as muralhas de maldição e de enfermidade, vindas de meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. Derruba, Senhor, as muralhas do ódio, do orgulho, da inveja, dos ciúmes, da idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedades, luxúrias, preguiça, tudo que é mal, que tem amarrado o meu coração. Derruba as muralhas da intriga, brigas, contentas, separação, divórcio, adultério, desentendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado a minha família. Derruba, Senhor, as muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, de empecilhos nos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional, dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. Derruba, Senhor, agora as muralhas da doença da alma, que tem atravessado várias gerações das nossas famílias, especialmente as práticas que são abominações, abomináveis aos seus olhos, Senhor, como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio e o semear contentas entre irmãos, homossexualidade, prostituição, dependência de álcool ou drogas, hipocondríacas, línguas mentirosas, Senhor. Derruba as muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo, que sejam de qual origem forem. Derruba, Senhor, as muralhas de ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais, que sejam elas da origem que forem. Derruba, Senhor, as muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser e que atrapalham que eu viva aquilo que o Senhor criou para eu viver. Derruba, Senhor, toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna escravo e dependente do mal e que me impedem de ser totalmente renovados pelo seu preciosíssimo sangue redentor. Ó Senhor Jesus Cristo, pelo seu santíssimo nome e pelo seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento. Aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo. Renuncio a Satanás e aos seus demônios. Renuncio às suas obras e astúcias.
e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida, física, emocional, espiritual e financeira. Assumo e recebo em seu nome um novo Pentecoste em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador e Redentor, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer uma oração de quebra de maldição. Ó Senhor Jesus Cristo, que conferiu à sua Santa Igreja a missão de curar os enfermos e libertar os cativos, na qualidade de batizado e na presença de teus santos anjos de batalha, em comunhão com os meus irmãos e irmãs aqui presentes orando comigo, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu ordeno em teu nome que neste momento sejam destruídos todos e qualquer poder de Satanás e dos seus demônios, que prejudica, escraviza e domina a minha vida, os meus pensamentos, sentidos, emoções e decisões. Que seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e dos seus demônios, que pretendem a minha ruína física, emocional, espiritual e financeira. Que seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e dos seus demônios, que semeiam ódio, desentendimento, mágoa, orgulho, fofoca, julgamento e falta de perdão no meu coração. Que sejam destruídos todos e qualquer poder de Satanás e dos seus inimigos, que semeiam a desunião na minha casa e na minha família. Que sejam destruídos todos e qualquer poder de Satanás e dos seus inimigos, que pretendem incutir em mim o conhecimento trazido por falsas doutrinas e religiões. Que sejam destruídos todos e qualquer trabalho e despacho realizado, escrito ou pronunciado contra a minha vida, contra a minha saúde, casa, amados, bens materiais e fontes de suprimento. Que sejam destruídos todos e qualquer feitiço, simpatia ou encantamento realizado para destruir a minha fé, esperança e caridade. Que sejam destruídos todos e qualquer envolvimento anterior que eu tive com doutrinas e religiões contrárias à fé católica, apostólica e romana, especialmente as crenças que não reconhecem a Jesus Cristo como Messias, Deus e Senhor. E que sejam destruídas todos e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual que se levantou contra a minha vida para me afastar de ti, da verdadeira fé e da verdadeira paz. Que sejam destruídas todas e qualquer enfermidades físicas que está prejudicando o meu corpo. Coloque agora, mencione qual é a sua enfermidade. Que sejam destruídos todos e qualquer problema emocional que me impede de viver a minha verdadeira vocação espiritual e de ter alegria plena. Vamos realizar agora uma oração de libertação. Se você puder ficar de pé e segurar um crucifixo com a mão direita. Se não puder, fique sentado mesmo, mas não cruze as pernas. Fique com elas descruzadas. Levanta-se, Deus. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Eis a cruz do Senhor. Foge potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós. Como nós esperamos em ti, ó Senhor, ouve a nossa oração.
e chegue até vós o nosso clamor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. Ó São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, neste instante o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Vamos ler agora Josué, capítulo 6. No último dia, este capítulo deve ser lido 7 vezes seguidas. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela e nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, o seu rei e os seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra. Contornai toda a cidade uma vez, assim fará durante 6 dias. 7 sacerdotes tocando as trombetas. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. As 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante! Dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas resultantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. E durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a sua voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marcharam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros procediam-no e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no segundo dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram os 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Este foi o único dia em que fizeram 7 voltas. Quando os sacerdotes tocaram a trombeta na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será voltada ao Senhor por intermédio, com tudo o que nela se encontra, com exceção feita somente de Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva, e todos os que se encontram em sua casa, porque ocultou os espiãos que tinham enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é voltado ao intermédio. Se tomardes algo do que foi anatemonizado, atereis o intermédio sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe.
Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som da trombeta, levantou um grande clamor, a muralha desabou, a multidão subiu à cidade, sem nada diante de si, tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos, até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-no em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que nela continha, exceto a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe a prostituta, bem como a da família de seu pai e de todos os seus inimigos, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será ao preço do seu primogênito, que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será à custa do último de seus filhos, que lhe porá as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Oremos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoai-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.